Você conhece alguém que vive com dor nas costas e está na dúvida se pode ser artrose na coluna? Quer saber quando desconfiar desse problema e principalmente o que fazer quando a dor não passa? Presta atenção porque eu vou te mostrar 4 sinais que você precisa observar e as opções reais de tratamento que existem hoje. Quando a gente fala de artrose ou osteoartrite, estamos falando de uma doença degenerativa, caracterizada pelo desgaste da cartilagem e dos ossos da articulação. A maioria das pessoas acha que só idosos têm artrose na coluna, mas isso não é verdade. Embora seja mais comum após os 60 anos, pessoas mais jovens também podem desenvolver o problema, principalmente nas regiões lombar e cervical da coluna. E isso acontece por vários motivos que vou explicar daqui a pouco. O primeiro sinal que você deve notar é onde exatamente a dor aparece. Na artrose de coluna, a dor principal normalmente surge na região ao redor da coluna vertebral, mais comumente na lombar e cervical. Com o tempo, essa dor passa a se espalhar para a musculatura paravertebral, de ambos os lados, e eventualmente irradiar para a cabeça, se for na cervical, ou nádegas, na parte de trás das coxas, se for lombar. Mas atenção, a dor da artrose não costuma irradiar para braços e pernas, a não ser que haja compressão de algum nervo. Essa diferença é importante porque muita gente confunde artrose com hérnia de disco. O segundo sinal importante é perceber quando você sente a dor. No início da artrose, a dor costuma aparecer pela manhã ao acordar ou após períodos longos de repouso e melhora conforme você se movimenta ao longo do dia. Mas se você não tratar, a dor evolui e pode se tornar dor intensa e duradoura, causando desconforto o dia todo, não apenas ao acordar. Esse padrão de evolução é um sinal de alerta importante, porque significa que a artrose está progredindo. O terceiro sinal é identificar se algum movimento específico piora a sua dor. Tenta girar o tronco, mover para baixo para cima. Esses movimentos causam desconforto? Em pacientes com artrose, esses movimentos rotacionais e de flexão costumam ser dolorosos. Por quê? Porque aumentam o atrito nas articulações já desgastadas. Se você sente isso, é um forte indicativo que você pode ter artrose na coluna. O que eu mostro para o paciente é que esse desconforto específico durante movimentos é diferente de uma dor muscular comum. O quarto e último sinal é perceber se você está tendo dificuldade para realizar movimentos simples do dia a dia. Com a evolução da artrose, normalmente ocorre limitação progressiva da mobilidade da coluna, e isso dificulta atividades simples. Na artrose cervical, você pode ter dificuldade para mexer a cabeça para os lados, olhar para cima ou para baixo, ou até olhar no retrovisor ao dirigir. Na artrose lombar, a dificuldade aparece ao colocar sapatos, meia, pegar algum objeto no chão ou torcer o tronco. Esses são sinais claros de que a artrose está progredindo e afetando sua qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, estamos falando da sua capacidade de trabalhar, de brincar com os filhos, de viajar, de viver sem limitações. Para entender melhor os fatores de risco, preciso explicar rapidamente como funciona a anatomia da coluna. A coluna tem 3 partes principais. A anterior, com os corpos vertebrais e os discos, o canal central, por onde passa a medula e os nervos, e a posterior, com articulações facetárias e ligamentos. Quando a cartilagem que protege essas articulações se lesiona, há aumento de atrito. Isso causa inflamação e formação daqueles famosos bicos de papagaio que você já ouviu falar. Entender isso é essencial para saber se você está no grupo de risco. Porque quando a gente entende a causa, fica mais fácil entender como prevenir e tratar. Agora, vou falar sobre os 6 principais fatores de risco. Vê se você se encaixa em algum. Primeiro, você tem familiares com artrose em várias articulações? Se sim, você tem maior chance de desenvolver artrose na coluna também.
A genética tem um papel importante aqui. Segundo, você tem artrite reumatoide, lúpus ou outras doenças inflamatórias sistêmicas. Essas condições causam inflamação que destrói a cartilagem progressivamente. Isso aumenta muito seu risco de desenvolver artrose. O que eu vejo na prática clínica é que pacientes com essas condições tendem a desenvolver artrose mais cedo e de forma mais agressiva. Terceiro fator, você sofreu algum trauma ou pratica esportes de contato com um esforço muito intenso? Essas atividades causam traumas repetidos sobre as articulações. Isso varia muito de acordo com o paciente, mas vale também para atividades profissionais. Motoristas, trabalhadores da construção civil, operários que carregam muito peso. Mas atenção, o extremo oposto também é perigoso. Quarto fator, sedentarismo e má postura. Você não faz atividade física alguma, também está no grupo de risco. O ideal é o equilíbrio, nem hiperatividade extrema, nem sedentarismo total. A coluna precisa de movimento controlado e fortalecimento muscular adequado. Quinto fator, você já teve alguma infecção na articulação, como uma piora crítica causada por bactérias? Embora não seja comum, infecções articulares podem levar à artrose como sequela. Sexto e último fator, desalinhamento da coluna, como escoliose. Essa curvatura anormal muda a forma como o peso é distribuído pela coluna, e isso acelera o desgaste das articulações. E claro, quanto maior a sua idade, mais tempo de uso das articulações, maior a chance de artrose, especialmente após os 60 anos. Mas, como eu disse no início, pessoas mais jovens também podem desenvolver, principalmente se tiverem múltiplos fatores de risco combinados. Se você identificou esses sintomas e fatores de risco, o próximo passo é o diagnóstico correto. As informações sobre sintomas e fatores de risco são importantes, mas não substituem a avaliação médica especializada. Junto com o exame físico detalhado e exames complementares, como radiografias, tomografias ou ressonância magnética, o médico especialista consegue confirmar o diagnóstico com precisão. E mais importante, definir o melhor tratamento para o seu caso específico. Porque cada paciente é único. O que funciona para um pode não ser ideal para o outro. Uma vez diagnosticado com artrose de coluna, o que fazer? Quais são as opções? Primeiro, se você tem alguma doença inflamatória que causa artrose, é necessário tratá-la para controlar a progressão. Existem várias opções de tratamento que a gente pode usar. Mudança de estilo de vida, atividade física com alongamento, fortalecimento da musculatura, abdominal e paravertebral. Fisioterapia especializada, medicamentos específicos para a dor. E também procedimentos minimamente invasivos, como infiltração local de anti-inflamatórios e ablação nervosa por radiofrequência. Isso varia muito de acordo com o paciente e o estágio da artrose. O que eu mostro para o paciente é que temos um arsenal terapêutico grande antes de pensar em cirurgia. Esse é um ponto que preciso esclarecer porque é uma dúvida muito frequente. A maioria dos pacientes com artrose de coluna tem resposta muito satisfatória ao tratamento não cirúrgico. As opções minimamente invasivas ou cirúrgicas, se restringirem a situação, são bastante específicas. Quando as medidas conservadoras não tiverem resultado, e aqui está o ponto importante, quando a cirurgia é necessária, hoje existem técnicas endoscópicas e percutâneas com incisões mínimas. Com a técnica neuronal multirotas que eu utilizo, consigo acessar o problema por diferentes rotas, escolhendo sempre o caminho mais direto e seguro para o seu caso específico. Isso significa recuperação rápida e resultados excelentes. Você não precisa mais ter medo de cirurgia de coluna como antigamente. A tecnologia evoluiu muito. A artrose da coluna pode causar dor limitante e afetar muito sua qualidade de vida, mas tem tratamento com boas taxas de sucesso. Se você sente muita dor na coluna, não deixe de procurar um especialista.
E já que falamos sobre artrose, no próximo vídeo vou mostrar a diferença entre artrose e hérnia de disco, porque muita gente confunde os dois problemas e acaba fazendo o tratamento errado.